Eu quero começar contando para vocês a história do Tomás. Eu estava ali num café e eu estava pensando se você já esteve em alguma relação ou algum relacionamento onde você amou demais ou amou de menos, onde você conseguia confiar na pessoa ou você não conseguia estabelecer um vínculo de confiança e segurança, onde você valorizava demais a pessoa com a qual você estava ou não se sentia respeitado ou valorizado pela pessoa com qual você estava. Caso você já tenha vivenciado uma relação dentro desse estilo, eu quero te contar uma coisa. Fique bem tranquilo, o problema não está com você. A questão principal, ela se encontra nos primeiros vínculos afetivos que você estabeleceu quando você ainda era um bebê. Meu nome é Deise Miranda e esse canal é para falar sobre saúde emocional. Fica aqui comigo que nós vamos conversar sobre estilo de apego desorganizado. Isso mesmo, aquele mais complexo e o mais gostoso de conversar. Agora, no início do ano, eu vivi um momento de mais reclusão, de mais introspecção. Como eu estava passando por um período de vulnerabilidade, eu estava muito sensível, eu resolvi cuidar de mim. Eu resolvi cuidar da minha saúde. E dentre dos cuidados que eu determinei, eu me permiti ao que eu mais gosto de fazer. Assistia filmes, séries, me dedicava a ler, estudar sobre os assuntos que sempre me chamaram a atenção. E tem um assunto que me chama muito a atenção, que são os relacionamentos tóxicos. Como as pessoas se desregulam frente a relações, como as pessoas conseguem se desestabilizar tão facilmente nas relações. E não só se desestabilizam, elas se machucam. Elas chegam a fazer e a tomar atitudes explosivas, agressivas, por conta de uma desregulação interna, por conta de uma desregulação que foi formada num vínculo bem anterior, no momento onde ela estava em formação. Exatamente. Essa relação, essa estabilização de explosão emocional, de regulação emocional, ela começa a ser construída quando nós estamos dentro do útero da nossa mãe. A forma como essa mulher, como ela foi nutrida, como ela foi amada, cuidada, a rede de apoio, o parceiro dela, a parceira dela, como que foi toda essa construção afetiva, ela vai repercutir na relação dela com o bebê. Caso ela tenha sido negligenciada, caso ela tenha sido maltratada, caso ela tenha passado por várias situações de abuso, tudo isso vai repercutir na construção e na constituição emocional desse bebê. E é claro que uma mãe que passou por uma situação de tamanha vulnerabilidade, sem rede de apoio, sem parceria, sem afeto, sem nutrição afetiva, muito dificilmente ela vai conseguir nutrir de afeto esse bebê. John Bowlby, que foi o criador da teoria do apego, ele explicou fisiologicamente, existem vários livros e artigos falando sobre isso, que a vinculação afetiva ela é tão importante quanto a alimentação e o abrigo. Essa mãe, por não conseguir nutrir de afeto, não porque não queria, porque não sabia e porque não tinha, esse bebê foi ficando de lado. Não foi visto, ele não foi olhado, ele foi negligenciado. São aquelas emoções de raiva, emoções de tristeza, de dor, que não foram acolhidas. Foi aquele bebê que ficou chorando, foi aquele bebê que por um impulso e uma desregulação materna, paterna, ou qualquer que tenha sido aquele cuidador permanente, a desregulação emocional desse cuidador repercutiu na formação e nos engramas primários daquele bebê. E o que ocorre é que ele vai aprendendo dentro desse contexto ambiental
e com os adultos com os quais ele se relaciona, ele vai aprendendo uma forma, um estilo de se relacionar. Esse estilo é um estilo desorganizado. É onde eu não tenho um afeto contínuo, ele não é permanente, não tem uma continuidade, não tem um olhar, não tem um cuidado, não tem um preparo do meu alimento, não tem um preparo para eu dormir, eu não me sinto seguro e muitas vezes, dentro do estilo de apego desorganizado, existe abuso, existe negligência, existe abuso físico, existe agressão moral, existe agressão psicológica, existe ali dentro desse ambiente. E esse engrama vai sendo construído de forma totalmente desorganizada. E o que ocorre a partir disso? Ocorre que a partir de uma desorganização neural, de uma desorganização emocional, de uma falta de estabilidade de afeto, de comportamentos, uma falta de segurança, aonde o meu sistema consegue dormir em paz, aonde eu consigo ter um sistema emocional nutrido, acolhido, seguro, ele vai se desorganizando e levando a doenças mentais, estresse pós-traumático, traumas, transtornos alimentares. É muito comum pessoas com transtorno de personalidade borderline, eles advirem de ambientes assim, bem traumáticos. Às vezes é um ambiente de violência doméstica, muitas vezes é uma separação violenta, é um divórcio muito difícil que ocorreu ali, onde aquela criança não foi vista dentro desse embate, dentro desse litígio, dentro dessa discussão. Essa criança, ela pode até passar aquela primeira década apresentando somente alguns sinais e sintomas dos transtornos, mas quando chegar na adolescência, que é um período também muito sensível, ela vai começar a demonstrar as fragilidades emocionais e as fragilidades relacionais. Vai começar na escola com as vinculações de afetos, de amizade, o início dos relacionamentos amorosos, tudo isso vai começar a despontar por aí. Principalmente se ela desenvolver o transtorno de personalidade borderline, que é muito fragilizado. Dentro desse período em que eu fiquei reclusa, eu escolhi um filme, e a arte imita a vida, e eu gosto muito de arte. Um dos filmes que eu assisti foi Blonde. Fala da vida e obra da Marilyn Monroe, Norma Jean, né, dentro dos artigos. Foi desenvolvido um artigo científico que é chamado de autópsia psicológica desse transtorno mental. Ela foi diagnosticada dentro desse artigo como portadora do transtorno de personalidade borderline, autista, de transtorno de estresse pós-traumático e uma série de outras fragilidades. Se você tiver a curiosidade e assistir um filme, você vai ver o quão sofrido foi a vida dela. O quão difícil foi estabelecer as relações de trabalho, os relacionamentos amorosos, a dificuldade de confiar, a fragilidade em querer o afeto e ao mesmo tempo expulsar aquela pessoa que poderia ser nutridora afetivamente. Dentro desse contexto de desorganização emocional, essa pessoa não tem base nenhuma, ela não sabe como se regular, ela não sabe como nutrir e como reconstruir esse engrama tão desorganizado que foi desenvolvido nas primeiras relações afetivas que ela estabeleceu. Está tudo perdido? Não, não está tudo perdido. É claro que quando os afetos são traumáticos e são rompidos e negligenciados logo no início da vida, a dificuldade é maior, mas não é uma sentença. Existem hoje muitas estratégias de regulação, estratégias de relacionamentos, de percepção, de como eu funciono dentro dessa relação, o porquê que eu ajo desse jeito, ou, é claro, o porquê que eu reajo dessa forma quando alguém me chega assim, quando alguém me diz isso, quando eu percebo um olhar,
quando eu percebo uma expressão de desaprovação sobre algo que eu falei, que eu disse, que eu fiz, ou simplesmente da minha vestimenta, ou simplesmente de como eu estou, por que que isso me afeta? Por que que isso me desorganiza? E não só o porquê, nem como, a partir disso, a partir do momento que eu identifico que eu tenho esse estilo de apego desorganizado, o que eu posso fazer? O que eu posso buscar para tentar me estabilizar, para que eu não desenvolva, para que eu não potencialize esse adoecimento em mim e em minhas relações? Eu quero começar contando para vocês a história do Tomás. Tomás era uma criança de uma cidade de interior e onde no final da casa dele ele tinha um quintal que tinha uma árvore bem frondosa, uma árvore frondosa de raízes bem profundas, que quando ele se sentia mal, choroso, quando brigava ali com os irmãos ou quando os pais brigavam com ele ia lá para o fundo do quintal correndo e se recostava nesta árvore, sentava ali, dava um tempo e ali ele se autorregulava. O tempo foi passando, Tomás cresceu, foi para a escola. Quando brigava com os colegas, quando ficava irritado, com muita raiva, ele chegava em casa, tirava a roupa, corria naquele quintal enorme, se recostava na árvore frondosa, dali ele ficava um pouco e conseguia se regular. Quando se sentia frustrado, triste, choroso, da mesma forma. Tomás corria para a árvore, sentava ali naquelas raízes que ficavam bem visíveis e ele se recostava. Essa árvore, ela o abraçava. Ela não só fazia sombra, mas ela o acolhia, ela o aceitava. Tomás foi crescendo. Teve um dia que ocorreu um grande vendaval na cidade. E Tomás correu para o fundo do quintal. A árvore havia sido derrubada. Para grande tristeza de Tomás, ele havia perdido um porto seguro. Ele se deu conta que a árvore não era tão somente uma árvore. Ela tinha uma função de apego seguro. Essa história eu quis contar para vocês para que vocês entendessem que todas as nossas relações de apego seguro, elas são bem enraizadas dos nossos primeiros vínculos afetivos, as relações que nós estabelecemos bem bebê, até mesmo intrauterino, com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos cuidadores constantes. Essas relações, elas perpetuam, elas foram engramadas, elas foram enraizadas desde muito bebê, a partir dos vínculos que nós construímos dentro do nosso ambiente, e nós levamos essa vinculação, esse estilo de apego, esse estilo de relação para os nossos vínculos amorosos, nossos vínculos de amizade na adolescência, na juventude e na vida adulta. Dependendo de como foram esses relacionamentos, dependendo de como que eu fui atendida dentro do meu sofrimento, dependendo de o quanto eu fui negligenciada, dependendo de como eu não fui atendida, assim eu estabelecerei o meu vínculo em um relacionamento amoroso. Eu vou começar a compartilhar com vocês estratégias de autorregulação pelo propósito do canal, que é de saúde emocional. Eu vou começar a estabelecer e propor algumas estratégias, algumas alternativas para que haja informações, para que haja ferramentas e habilidades para promover a autorregulação. Eu vou começar a explicar um por um. Me aguardem.